Já alguma vez olhou para a sanita depois de urinar e sentiu um pequeno aperto no peito ao ver mais espuma do que o normal? Talvez tenha pensado que foi apenas da força do jato ou algo que comeu na noite anterior. Mas, e se essa espuma continuar a aparecer dia após dia? A mente começa a trabalhar, não é? Começamos a pensar nos rins, esse par de órgãos silenciosos que trabalham incansavelmente para nos manter limpos por dentro. O medo de que algo possa estar errado com eles é um medo real, um medo que nos pode tirar o sono. Essa espuma, conhecida como proteinúria, pode ser um dos primeiros sinais de que os nossos filtros renais estão a ficar sobrecarregados, a deixar passar proteínas preciosas que deveriam permanecer no nosso corpo. É uma realidade dolorosa pensar que o nosso corpo pode estar a enviar-nos um sinal de alerta e nós não sabemos como responder. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta pode estar não numa farmácia, mas na sua despensa? Que uma simples mudança no seu pequeno almoço, algo que come todas as manhãs, pode ter o poder de acalmar os seus rins e fazer essa espuma desaparecer gradualmente? Neste vídeo vamos conversar sobre exatamente isso. Vamos explorar os alimentos e hábitos matinais que, segundo a ciência e a experiência médica, podem fortalecer os seus rins e proteger a sua saúde a longo prazo. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que muitas pessoas ignoram e que pode ser a peça que falta no puzzle da sua saúde renal. Vamos então começar a desvendar este mistério, começando com o primeiro e talvez um dos mais poderosos alimentos que pode colocar no seu prato logo pela manhã. Estou a falar de algo humilde, acessível e incrivelmente eficaz. A aveia. Sim, a simples papa de aveia, mas não aquela das caixas coloridas, cheia de açúcar e sabores artificiais. Falo dos flocos de aveia integrais, os mais simples que encontrar na prateleira do supermercado. Por que é que algo tão trivial pode ter um impacto tão profundo na saúde dos seus rins e, consequentemente, na espuma que vê na urina? A magia está numa fibra especial chamada beta-glucana. Imagine esta fibra como uma esponja suave que viaja pelo seu sistema digestivo. Ao passar, ela faz duas coisas extraordinárias pela saúde dos seus rins. Primeiro, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Quando comemos hidratos de carbono simples, como o pão branco ou os cereais açucarados, o nosso açúcar no sangue dispara. Com o tempo, estes picos constantes de açúcar são como pequenos arranhões nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, incluindo os minúsculos e delicados vasos que formam os filtros dos nossos rins, os glomérulos. Pense nesses filtros como uma peneira de rede muito fina. Quando estão saudáveis, deixam passar os resíduos e a água, mas mantêm as coisas importantes, como as proteínas, dentro do sangue. O açúcar elevado no sangue danifica essa rede, criando buracos maiores. É através desses buracos que a proteína, principalmente uma chamada albumina, escapa para a urina, criando a tal espuma. A aveia, com a sua fibra beta-glucana, abranda a absorção do açúcar. Em vez de um pico, temos uma libertação lenta e constante de energia. Isto protege a peneira dos seus rins do dano constante. A segunda coisa que a aveia faz é ajudar a controlar a pressão arterial. A fibra solúvel ajuda a reduzir o colesterol LDL, o mau colesterol, que pode levar à formação de placas nas artérias, endurecendo-as e aumentando a pressão arterial. A tensão alta é a inimiga número 1 dos rins. É como ligar uma mangueira de incêndio a uma torneira de jardim delicada. A pressão constante desgasta e danifica os filtros renais ao longo do tempo. Ao manter a sua pressão arterial sob controlo, está a dar um descanso imenso aos seus rins. Preparar é simples: uma chávena de flocos de aveia para 2 de água ou leite magro. Leve ao lume e mexa até ficar cremoso. Não adicione açúcar. Em vez disso, use a doçura natural da fruta. E isso leva-nos a um complemento perfeito para a sua aveia. Junte um punhado de frutos vermelhos, mirtilos, framboesas, morangos. Estes pequenos tesouros não são apenas deliciosos, são das maiores fontes de antioxidantes que a natureza nos oferece.
Os antioxidantes são como pequenos heróis que combatem a inflamação e o dano celular no nosso corpo. A doença renal é, na sua essência, um estado de inflamação crônica. Os antioxidantes dos frutos vermelhos ajudam a apagar o fogo dessa inflamação diretamente nos rins, protegendo as células delicadas dos filtros e ajudando-as a funcionar melhor. Portanto, a combinação de aveia com frutos vermelhos não é apenas um pequeno almoço saboroso. É uma poderosa terapia matinal para os seus rins. É um ato de amor que pratica todas as manhãs. E antes mesmo de comer a sua aveia, há um hábito ainda mais simples: beber um grande copo de água em temperatura ambiente. Os nossos rins trabalharam durante toda a noite para filtrar o sangue sem qualquer nova entrada de líquidos. De manhã, estão sedentos. Dar-lhes um bom copo de água logo ao acordar é como dar óleo a um motor antes de o ligar. Ajuda a diluir a urina, o que por si só pode reduzir a formação de espuma e facilita a tarefa dos rins de eliminar as toxinas acumuladas durante a noite. Não subestime o poder da hidratação. Muitas vezes, a sobrecarga renal começa com uma desidratação crônica e ligeira que nem sequer notamos. Agora que já estabelecemos uma base matinal sólida com a água, a aveia e os frutos vermelhos, vamos falar sobre a proteína. Como mencionei, a espuma na urina é frequentemente causada pela perda de proteína. Por isso, a reação instintiva de muitas pessoas é pensar: tenho de cortar na proteína. Isso é um erro perigoso. O nosso corpo precisa de proteína para tudo, desde a reparação dos tecidos até a manutenção da massa muscular. Algo crucial à medida que envelhecemos. A questão não é eliminar a proteína, mas escolher a proteína certa e na quantidade certa, especialmente ao pequeno almoço. E aqui entra um alimento fantástico: as claras de ovo. Por que especificamente as claras? A resposta está numa palavra: fósforo. Rins saudáveis são mestres a eliminar o excesso de fósforo do nosso corpo. No entanto, quando a função renal começa a diminuir, o fósforo pode começar a acumular-se no sangue. Níveis elevados de fósforo são tóxicos, podendo levar a problemas ósseos e cardíacos. A gema do ovo, embora nutritiva, é rica em fósforo. As claras, por outro lado, são uma das fontes de proteína mais puras e de alta qualidade que existem, com uma quantidade muito baixa de fósforo. Isto torna-as a fonte de proteína perfeita para quem quer proteger os seus rins. Fornecem todos os aminoácidos essenciais de que o corpo precisa para se reconstruir, sem sobrecarregar os rins com o trabalho extra de filtrar o excesso de fósforo. Pense nisto: umas claras de ovo mexidas com um pouco de espinafres e cogumelos, temperadas com ervas como orégãos ou salsa em vez de sal, são um pequeno almoço poderoso. Está a dar aos seus músculos o que eles precisam, sem colocar estresse adicional nos seus filtros renais. Outra excelente adição ao seu menu matinal, que pode não associar diretamente à saúde renal, é o azeite extra virgem. Em Portugal, o azeite é o coração da nossa cozinha, e por uma boa razão. Não é apenas uma gordura para cozinhar, é um medicamento. O azeite extra virgem é rico num tipo de gordura monoinsaturada chamada ácido oleico, que tem potentes propriedades anti-inflamatórias. Lembre-se, a inflamação crônica é um dos principais motores da doença renal. Usar um fio de azeite de boa qualidade na sua torrada de pão integral, em vez de manteiga ou margarina, ou usá-lo para saltear os seus legumes para acompanhar as claras de ovo, é uma forma simples de combater essa inflamação desde a primeira hora do dia. O azeite ajuda a manter os seus vasos sanguíneos flexíveis e saudáveis, o que melhora a circulação para os rins e reduz a pressão sobre eles. Não se trata de inundar a sua comida em azeite, mas de o usar de forma inteligente e consistente como a sua gordura principal. Estas mudanças, a aveia, os frutos vermelhos, as claras de ovo, o azeite, não são apenas sobre adicionar bons alimentos, é também sobre o que eles substituem. A aveia substitui os cereais açucarados. Os frutos vermelhos substituem a compota cheia de açúcar.
As claras de ovo podem substituir as carnes processadas como o bacon ou as salsichas, que são carregadas de sódio e fosfatos. O azeite substitui as gorduras processadas. Cada pequena troca é uma vitória para os seus rins. É um processo gradual de retirar o que os magoa e dar-lhes o que os cura. E não espere resultados da noite para o dia. O corpo leva tempo a responder. Mas com consistência, semana após semana, poderá começar a notar não só uma diminuição da espuma, mas também mais energia, uma mente mais clara e uma sensação geral de bem-estar. Porque quando os seus rins estão felizes, todo o seu corpo agradece. Até agora, focamo-nos muito no que adicionar ao seu prato de manhã para acalmar os seus rins e ver essa preocupante espuma desaparecer. Falamos da fibra protetora da aveia, dos antioxidantes dos frutos vermelhos, da proteína limpa das claras de ovo e da gordura anti-inflamatória do azeite. Mas agora vamos falar do elefante na sala, o fator que para muitas pessoas é a causa raiz de todo o problema e que prometi abordar no final. É algo que não se adiciona, mas que se retira. Estou a falar do sal, ou mais precisamente do sódio. Sei o que pode estar a pensar. Eu não uso muito sal na comida. Mas o perigo raramente está no saleiro que temos na mesa. Está escondido. O sódio é o conservante e intensificador de sabor por excelência da indústria alimentar. Está no pão que compra no supermercado, no queijo, nos enchidos como o chouriço ou o presunto, nas sopas enlatadas, nos molhos prontos, nos caldos em cubo. Mesmo em alimentos que não têm sabor salgado. Por que é que o sódio é tão devastador para os rins? É um processo simples e implacável. O sódio faz com que o seu corpo retenha água. É por isso que se sente inchado depois de uma refeição muito salgada. Esta água extra aumenta o volume total de sangue que circula nas suas veias e artérias. Mais volume de sangue significa mais pressão contra as paredes dos vasos sanguíneos, isto é, literalmente, a definição de tensão arterial alta. E como já conversamos, a tensão alta é como um martelo a bater constantemente nos delicados e minúsculos filtros dos seus rins. Dia após dia, ano após ano, essa pressão implacável danifica os glomérulos, alarga os seus poros e permite que a preciosa proteína escape para a urina, criando a espuma. Muitas pessoas tentam tratar a espuma na urina focando-se apenas na proteína, sem perceberem que o verdadeiro culpado é a pressão que o sal está a criar nos seus sistemas. Reduzir o sódio é, talvez, a mudança mais impactante que pode fazer pela sua saúde renal a longo prazo. Comece a ler os rótulos. Ficará chocado ao ver a quantidade de sódio em alimentos que considerava saudáveis. A melhor estratégia é cozinhar mais em casa, com ingredientes frescos. Assim, tem controle total sobre o que entra na sua panela. Em vez de sal, redescubra o mundo maravilhoso das ervas e especiarias. Alho em pó, cebola em pó, pimentão doce, orégãos, salsa, coentros, tomilho, um pouco de pimenta preta, umas gotas de sumo de limão. Estes ingredientes não só substituem o sal, como acrescentam camadas de sabor e os seus próprios benefícios para a saúde, muitos deles também anti-inflamatórios. Ao resumir a nossa conversa, percebemos que o caminho para rins mais saudáveis e para o fim da espuma na urina não é um truque mágico, mas uma sinfonia de pequenas e inteligentes escolhas diárias, começando logo de manhã. Imagine o seu corpo como um jardim e os seus rins como duas plantas delicadas. Começar o dia com um copo de água é regá-las. A papa de aveia com frutos vermelhos é o adubo rico em nutrientes que as fortalece. As claras de ovo e o azeite são como uma cerca que as protege das pragas da inflamação. E reduzir o sal é como garantir que o sol não as queima, mantendo uma pressão suave e saudável. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Talvez esta semana se comprometa apenas a beber um copo de água ao acordar e a trocar o seu pequeno almoço habitual por uma taça de aveia. Depois, na próxima semana, pode experimentar as claras de ovo. Pequenos passos consistentes levam a transformações enormes. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, mas precisa da sua ajuda. Estas mudanças não são uma dieta,
são um ato de respeito e cuidado pelo corpo que o serviu durante tantos anos. Agora, adoraria ouvir a sua história. O que costuma comer ao pequeno almoço? Já se sentiu preocupado com a espuma na urina? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou esta nossa conversa útil e esclarecedora, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda o YouTube a mostrar esta informação a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, se quiser continuar a receber conselhos práticos para uma vida mais saudável e feliz, depois dos 60, subscreva o nosso canal. Lembre-se sempre, cuidar da sua saúde é o maior investimento que pode fazer em si mesmo. Até a próxima, mantenha-se forte, saudável e viva cada dia ao máximo.